Meus amores, hoje trago-vos este bolinho de ananás para vocês fazerem em casa, porque isto é muito fácil de se fazer. Os ingredientes são muito em conta. Todos nós temos estes ingredientes em casa, portanto, não deixem de fazer esta maravilha. É prático de se fazer, até uma criança na cozinha convosco faz este bolinho. Portanto, é sempre uma mais-valia fazermos, termos caseirinho em vez de comprar, porque fica muito, mas muito mais barato. Então, sem mais demoras, bora lá comigo para a cozinha e venham ver como eu faço este belíssimo bolo de ananás. Bora lá! Vamos então aqui fazer esta belíssima receita de bolo de ananás. Tenho aqui uma lata de ananás das pequenas, estas latinhas de ananás assim mais pequenas. 150 gramas de açúcar, 180 gramas de farinha para bolos, mas neste caso a minha não tem fermento. Vamos precisar 100 ml do sumo do ananás, 50 ml de óleo, uma colher de sopa bem cheia de fermento para bolos, uma colher de chá de essência de baunilha, 3 ovos e uma pitada de sal. E vamos então começar a fazer este bolo. Mas antes de mais, quero-vos dizer que já devem ter a vossa forma pronta, untada e enfarinhada. A minha forma tem 25 cm de diâmetro e tem 5 cm de altura. Ela tem uma folha de papel vegetal, aquelas folhas que normalmente a gente compra para pôr na airfryer, aquelas folhinhas, e está untada com manteiga e enfarinhada com a farinha do próprio bolo. Então agora vamos começar por colocar aqui os 3 ovos, o açúcar e vamos bater muito bem até fazer assim uma espuma, até isto ficar volumoso. E agora podemos adicionar também o óleo enquanto batemos. E podemos também adicionar o sal. E batemos mais um pouco. Já não precisamos mais da batedeira aqui para a massa do bolo. Vamos então agora começar a adicionar a farinha. Vamos peneirar a farinha. E vamos envolvendo a farinha e ao mesmo tempo vamos colocando também o sumo do ananás. E colocamos um pouco de sumo de ananás. Vou colocar a restante farinha, que ela também não é muita, são só 180 gramas. Temos quase a massa do bolo pronta. Voltamos a colocar o restante sumo de ananás, são 100 ml. Eu depois deixo-vos a receita no primeiro comentário do vídeo. Porque é lógico que vocês não vão decorar estes ingredientes, a quantidade assim, só de estar a ver o vídeo. Olhem aqui que massa bonita. Vou então colocar aqui só assim um bocadinho de aroma de baunilha, o equivalente a uma colherzinha de chá. Pronto. Porque como o bolo já tem o sumo do ananás, já está bastante aromatizado. Mas esta pitadazinha aqui de aroma de baunilha também vem fazer toda a diferença. Agora, só falta o fermento. E o que é que eu vou fazer antes de pôr o fermento? Vou ligar o forno. Pronto, temos o forno ligado. Agora sim. Como também tenho aqui a forma do bolo ao meu lado, já prontinha. É nesta altura que vamos colocar uma colher de sopa bem cheia de fermento para bolos. E olhem que maravilha! Eu adoro fazer bolos. Adoro. Também adoro comê-los, também é verdade. Mas é uma das coisas que eu gosto muito é de fazer bolos. O nosso bolo está prontinho para ir para a forma. E agora, como temos a forminha aqui já prontinha, vamos despejar a massa aqui na forma. Ela tem 25 cm de diâmetro e 5 cm de altura. O nosso bolinho está pronto para ir para o forno. Damos aqui assim umas pancaditas.
e vamos colocá-lo então no forno que já está quentinho. E pronto, 180 graus, placa de cima e placa de baixo ligadas e depois o tempo, no final eu digo-vos quanto tempo o bolo aqui ficou. Olhem como ele está bonito. 30 minutinhos e vou retirá-lo então do forno. E aqui temos o nosso bolinho, que está com um aspecto maravilhoso e com um cheirinho que vocês não calculam. E agora vamos virar aqui o bolo neste pratinho. E olhem que maravilha. Vamos deixar arrefecer só um pouquinho e, entretanto, já vamos tirar também aqui a folha de papel vegetal. E pronto, ele já arrefeceu um pouquinho, ainda está bem quentinho, mas já não está, já esteve aqui pelo menos 5 minutinhos fora do forno. E vejam como o papel sai, que é uma maravilha. Estão a ver? Ainda larga um bocadinho de fumo. Vamos deixá-lo arrefecer então, totalmente, para podermos cortar o nosso bolo. Ora, o bolinho já está quase frio. Está bom para cortarmos. E eu até o deixei ficar aqui neste prato, precisamente porque a faca vai andar à volta do rebordo do prato e não se vai desviar muito daquilo que a gente quer, não é? Vai tentar fazer o meio do bolo. E aqui está o nosso bolo cortado. Entretanto, vou pôr a outra parte aqui num outro prato. Assim. Estão a ver? Olhem que massa tão bonita. E agora eu coloquei aqui o restante sumo de ananás que estava, não é? Que vinha na lata. Coloquei 100 ml aqui na massa do bolo e o restante eu coloquei aqui num frasquinho e vamos regar aqui o bolo bem regadinho com o sumo do ananás. Olhem que delícia! Que maravilha! E vamos regar também aqui esta outra parte. E pronto. Agora, feito esta parte, vamos então agora, nesta altura, bater as natas. Entretanto, tenho aqui 2 embalagens de natas de 200 ml cada. 2 colheres de sopa de açúcar para colocar nas natas. Mas antes de batermos as natas, vamos colocar 4 folhas de gelatina. Vamos colocá-las aqui num bocadinho de água a hidratar. Água à temperatura ambiente. Vamos deixar aqui as folhas a hidratar, a amolecer, e enquanto isso vamos então bater as natas. Vamos colocar então aqui as 2 embalagens, são 400 ml. Tiramos aqui com a espátula, não se pode desperdiçar nada, porque a gente quando vai ao supermercado a gente paga tudo. Portanto, temos que consumir tudo também. E agora vamos começar a bater as natas e depois, quando elas já tiverem um bocadinho de volume, vamos acrescentar aqui o açúcar. Como vai levar a gelatina, também não há necessidade de estar a bater mais. Elas já praticamente não caem das varas. Vamos reservar. E agora, as folhas de gelatina já hidrataram. Elas já estão amolecidas, olhem. O que é que eu vou fazer? Já vos tenho ensinado isto noutros vídeos, mas para quem estiver aqui agora pela primeira vez, não é? Quer saber. Então, eu vou pegar assim na gelatina toda, vou apertar, vou espremer e vou descartar esta água. Esta água vou deitá-la toda fora. E vou só colocar a gelatina 1 segundo, 2 segundos é o tempo dela se derreter, não pode ferver, no micro-ondas. E aqui está,
eu até vou mexer com a espátula das natas, não tem problema. Estão a ver? Ela não ferveu, não pode, se não perde as suas propriedades e depois já não faz o efeito que tem que fazer. E agora, antes que ela comece já outra vez a solidificar, vamos, à medida que vamos batendo as natas, vamos acrescentando também a gelatina. E pronto, a gelatina está bem misturada com as natas, tudo isto está no ponto e vamos colocar já no bolo. E porquê tanta pressa? Porque ela começa a ficar bastante sólida e depois temos dificuldade em espalhá-la por cima do bolo. E o bolo também tem que estar frio, não é? Por isso é que eu deixei arrefecer o bolo, precisamente porque quando leva natas, se estiver quente, começa também as nossas natas a derreter. Temos que ser rápidos, rápidos mas delicados, porque às vezes começamos a fazer as coisas com muita pressa e depois corre mal. Normalmente corre sempre mal. Pronto, esta parte aqui depois já vamos... Assim uma boa camada, deixamos só o que a gente vê que é necessário depois para barrar o bolo por fora. Eu gosto assim de uma boa camada de natas por dentro do bolo. E agora eu cortei aqui o restante de ananás, aquelas rodelas, cortei assim em cubos pequeninos. E vou começar a colocar aqui assim, no meio do bolo, bocados de ananás. Isto fica uma delícia. Por isso eu também pus 4 folhas de gelatina. Porquê? Porque o ananás larga molho. Olha, ele ainda continua a largar aqui o molho. E como ele larga molho, se eu não colocasse 4 folhas de gelatina, provavelmente as nossas natas iam ganhar água e iam se derreter todas, não é? E não é isso que nós queremos no nosso bolo. Nós queremos um bolo firme. Então agora vamos pegar na outra parte do bolo, assim com jeitinho, não é? Porque tivemos a umedecer e pronto. Esta parte do bolo, assim, vamos tentar acertá-lo o mais possível e vamos começar já a colocar as natas antes que elas comecem a ficar muito sólidas e depois a gente não consegue espalhar. Vamos já espalhar aqui assim. Que maravilha! Isto é o sonho de qualquer goloso. Olhem só, o sonho de qualquer goloso. Vou espalhar. A gente agora no início faz assim um bocado de... Faz assim um bocado de bagunça, né? Mas tudo isto vai ficar lisinho, tudo isto vai ficar maravilhoso. Vocês vão ver o bolo que vai sair daqui lisinho, maravilhoso. Prontinho, olhem aqui que maravilha. Estão a ver? Um bolinho fresquinho, bastante saboroso, um pãozinho de ló maravilhoso, que vocês vão ter a oportunidade já de ver a seguir eu a cortar esta maravilha. É uma lata de ananás das pequenas, aproveitámos o sumo para colocar na massa de pão de ló e ainda o ananás para pôr por dentro e por fora. Portanto, estão a ver poucos ingredientes e fazemos um bolo aqui que é uma delícia. E agora para o nosso bolo não ficar assim tão branquinho, tão sem cor, vamos colocar aqui assim, ao pé de uns bocadinhos de ananás, umas folhinhas de hortelã, que também dá aqui dá um charmezinho ao bolo. E além do charme, diga-se de passagem que o saborzinho de hortelã também é muito bom. Mas se vocês não gostarem, não colocam. Aqui assim ao meio, podemos colocar aqui assim o olhinho aqui da hortelã. Termos um bolinho bonito, apresentável. É que os olhos também comem. É estar bom e bonito. Pronto. Assim. Adorei o meu bolinho, está mesmo bonito. Olhem só. E vamos então aqui insertar este bolinho. Vou tirar aqui uma fatia. Olhem como ele está fofinho. Vejam. Vamos lá então tirar esta fatia zona. Isto é uma fatia zona.
Olhem. Vejam aqui esta maravilha. Que rico bolinho. Umidezinho aqui com a calda do ananás. Olhem esta maravilha. São servidos deste pedaço de mau caminho. E pronto, está na melhor parte da receita, não é? Que é provar. Eu a vocês só vos posso oferecer, no entanto, dar já é mais complicado. Mas aquilo que eu quero também é que vocês façam a receita. E vocês depois dizem-me assim, realmente, Olina, você tinha razão. Vou então aqui provar. Provar é como quem diz, porque eu já dei aqui umas garfadas antes do meu cafezinho sair. Portanto, estive a tirar o meu cafezinho e, entretanto, dei aqui umas garrafadas, sem vocês verem. Mas já falta aqui um bom bocado. Então, vamos lá comer aqui mais um pedaço de bolo. A calda do ananás aqui na massa do bolo fica espetacular. Fica mesmo, mesmo, mesmo deliciosa. Isto é um bom bolo para vocês fazerem, por exemplo, esta base. Vocês dizem, mas eu não quero com ananás. Fazem esta base, fazem o recheio que vocês quiserem. Mas daqui pode sair um bom bolo de aniversário, um bom bolo para um batizado, um bolo para uma mesa de domingo com a família, para qualquer ocasião. Um cafezinho sem açúcar, com este bolinho, que delícia! Está mesmo, mesmo, mesmo bom. Vale a pena vocês fazerem, porque é um bolo de baixo custo e muito fácil, muito prático de se fazer, não é nada de mais. Que diga-se, não, aquele bolo é muito elaborado, eu não vou fazer aquele bolo porque dá muito trabalho. Não, este bolo é muito, muito, mas muito simples. Como vocês viram ao longo da receita, não tem nada que saber. E também dura 2, 3 dias à vontade no frigorífico, porque eu disse-vos que tinha feito esta receita, no entanto, que tinha apagado 1 ou 2 vídeos sem querer. Entretanto, até vos disse aí num dos vídeos que eu tinha feito, que não tinha conseguido publicar, mas que eu iria fazer novamente. Portanto, aqui está ele. Esse tal bolo que eu fiz esteve no frigorífico 3 dias. Porque, claro, ir comendo 1 ou 2 fatias por dia é diferente de ter uma mesa cheia de gente e comê-lo logo, não é? Mas o que é certo é que ao terceiro dia o bolo ainda estava espetacular. Portanto, convido-vos a fazer o bolo e convido-vos também a deixarem nos comentários o que é que acharam, se vão fazer, se fizeram. E também, já agora, convido-vos a deixar o like antes de irem embora, porque isso ajuda muito o canal, isso ajuda muito o YouTube a entregar o vídeo a mais pessoas. E em forma de gratidão, então, deixem aí o vosso like. Eu deixo-vos com um grande beijinho no vosso coração. Gratidão e até ao próximo vídeo. Tchau!